Olá, quem está hoje no estúdio da DTTV é o candidato a deputado estadual Marcelo Martins. Pai de 3 filhos, casado, Marcelo é filho de agricultores familiares, é zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa, onde também cursou mestrado em nutrição animal, é técnico da Emater há 23 anos. Marcelo, seja bem-vindo ao estúdio da DTTV. Obrigado, André. Obrigado aí a oportunidade de estar aqui expondo um pouquinho das nossas ideias nesse importante canal de comunicação em que abre as portas aí, democratiza o acesso à informação que é a DTTV. Eu quero começar te perguntando o que te motivou a se lançar candidato a deputado estadual por Minas Gerais. Por que isso? Eu tenho 48 anos de idade, tenho uma vida voltada às atividades relacionadas ao campo e dentro da Emater, nos últimos 23 anos, trabalhei com muitas políticas públicas. E num determinado momento da nossa carreira profissional, eu cheguei à constatação de que era necessário um engajamento político para melhorar essas políticas públicas. Então hoje, a gente que viveu uma história, até os 12 anos vivi em fazenda, com todas as dificuldades de escola melhor está na cidade, saúde melhor está na cidade, toda a energia, infraestrutura, estrada, e isso aí passa por uma articulação política de representatividade. Hoje eu vejo que a agricultura não tem os representantes que estão lutando por melhores condições, mais e melhores políticas públicas. Então, num determinado momento da minha vida profissional, eu entendi que era necessário estar saindo do campo de técnico da Emater, que eu ainda sou, para o meio político, para lutar por mais e melhores políticas públicas. A Emater é uma política pública de apoio e atenção, assessoria aos produtores, especialmente aos agricultores familiares. Para a Emater melhorar, não só é necessário ter bons técnicos, mas políticos que defendam essa política pública, que é a Emater. E aí vai. Saúde, educação para o campo, melhor energia, melhores condições. Atualmente a questão de segurança no meio rural está complicado. Então a gente constatou que isso era necessário e que nós precisaríamos estar entrando nessa seara política para defender esse importante segmento. A sua vida, profissionalmente falando, foi praticamente toda dedicada ao trabalho com agricultura familiar. O que você considera que foram as suas principais bandeiras, as causas que você abraçou aí ao longo da sua trajetória profissional? Justamente. Até os 12 anos eu morei numa propriedade rural e vivenciei todas as dificuldades e as oportunidades de estar numa pequena propriedade. Então, para estudar, a gente tinha que ir para a cidade. Para poder vender a produção, a gente tinha que passar por estradas ruins. Então, toda essa bagagem, toda essa história me preparou para o momento que eu estou vivendo hoje, que é levantar a bandeira de um setor que é marginalizado, ao meu ver, no nosso país. A agricultura, o setor rural, tem piores políticas públicas. A segurança pública no meio rural ela é pior. A parte da educação no meio rural, ela é pior. A parte de estradas no meio rural é pior. Então a gente tem pouca atenção, acredito eu, porque a maior parte da população está na cidade e elege os representantes mais focados na cidade, sem ter a cautela de procurar entender o que gera riqueza naquele município. A grande maioria dos pequenos municípios, no estado de Minas e no Brasil, tem base em agricultura e pecuária. Então, todo o comércio, toda a parte de prestação de serviço, em pequenas cidades e médias cidades, conforme nós temos aqui em Cássia, funcionam melhor se a agricultura estiver indo bem. Então, isso aí que motivou a gente estar entrando e estar engajando nesse processo. Recentemente, nos últimos 2 anos, em nível nacional, você esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que integra a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Nesse período, nessa sua atuação em nível nacional, que ações você desenvolveu ou apoiou
que considera que tenham gerado maior impacto para o homem do campo, para a agricultura familiar? Acho que é importante essa observação. Há cerca aí de 2 anos e pouco, nós fomos convidados e fomos integrar uma equipe de profissionais, de técnicos, de extensionistas que estavam trabalhando as políticas públicas voltadas para o campo, a nível de país. Então nós somos aí em 11 colegas, compor essa equipe do antigo MDA, que era o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que em 2016 estava sendo extinto e se transformou na SEAD, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, na qual eu estive, né, durante esse período como subsecretário de Desenvolvimento Rural. Lá na SEAD, nós trabalhamos as políticas como o PRONAF, que é conhecido aqui na região, que é uma linha de crédito que estava sendo específica para a agricultura familiar, que estava sendo ali questionada num momento crítico, né, da economia do país, político e também econômico, né, do país, em 2016, em meados de 2016. A extinção do Ministério foi também, né, mais um fato que a agricultura, né, ela precisa de mais representatividade. O Ministério foi extinto, deixou, né, descoberto, e a gente foi nesse momento para lá lutar pela permanência das principais políticas públicas. Citei aqui o PRONAF, e um resultado muito interessante que a gente conseguiu imprimir e que já é praticado desde 2017, é um plano agrícola, um plano safra de 3 anos. Todo ano, a partir de junho, julho, se parava os processos de financiamento e só era retomado 3 meses depois. A Emater parava de fazer projetos, os bancos paravam de liberar as propostas, havia uma interrupção. E nós colocamos aí como proposta um plano de 3 anos, que está valendo de 2017 a 2020. Isso aí foi um ganho. A gente conseguiu que não fosse também reduzido os recursos destinados à agricultura familiar, que são da ordem de 30 bilhões de reais para o país. À primeira vista parece um volume muito alto, mas isso representa em torno de 15% do crédito rural do país. Então a agricultura familiar, né? De quase 200 bilhões, né, 30 é para a agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela é muito pujante no país. Ela ocupa uma pequena área territorial, ela emprega a maior parte da mão de obra que está no meio rural, ela ocupa cerca de 25% da área, emprega quase 8 de cada 10 trabalhadores que estão no meio rural, estão nas propriedades pequenas de agricultura familiar, então, e utiliza cerca aí de 15% a 17% do crédito rural no país. Então, trabalhamos lá nesse período com algumas políticas públicas. Falei aqui do PRONAF, a parte de apoio às entidades estaduais de assistência técnica e extensão rural. Aqui em Minas temos a Emater, em São Paulo, estamos na divisa aqui do estado, é a CAT. Então, são entidades que apoiam os produtores. E no governo federal, através, né, do trabalho da SEAD, a gente esteve apoiando essas entidades com recursos públicos federais em sintonia, em adesão à estrutura estadual. Em Minas, uma ação muito importante vem sendo conduzida em 148, salvo engano, 148 municípios, através de um projeto chamado Dom Helder Câmara. Era um projeto que existia somente em 7 estados do Nordeste e a gente trouxe ele para o estado da Bahia e o norte do Espírito Santo. Levou ele para o Maranhão e perfazendo um total de 11 estados. O projeto Dom Helder Câmara também foca na assistência às famílias mais carentes, que estão abaixo da linha da pobreza e inscritas no CAD único. Então, é uma assistência focada às pessoas mais carentes. Inclusive, aí vai a assistência e a orientação e vai também um recurso subsidiado para um pequeno projeto produtivo, onde eles vão fazer, essa família vai fazer uma pequena criação de galinhas, uma pequena... Usando fortalecimento de renda. Renda e alimentação. Inclusive, renda não é só agrária, não só produção agropecuária, um pequeno salão de beleza para cortar cabelo e gerar receita, renda para a família. Muito bem.
Nos conte um pouco sobre o seu vínculo com Cássia, mas não só com Cássia, com todo o sudoeste de Minas, não é? É a sua primeira candidatura a deputada estadual, não é? O que lhe traz à nossa região? Bom, já tive bons trabalhos, boas parcerias no município, desde 2008, foi a primeira vez que eu vim aqui, no município de Cássia. À época, como coordenador técnico em Alfenas, eu atuava nessa região em apoio à equipe da Emater aqui do município. Então a gente tinha aqui uma parceria, sabe, com o Norton, que é o colega nosso da Emater, o Kelso da Emater, e a gente conduziu aqui algumas ações na área de pecuária de leite. Intensificação de pastagens, piquetes, tivemos, né, na propriedade aí do senhor Sebastião, e no que a gente... um detalhe interessante, um filho que vinha da indústria de calçados em Franca, em depoimento ali, né, alguns meses depois do início do trabalho, comentou, né, se confidenciou ali que em Franca ele recebia bem mais, só que gastava muito mais ainda. Então, Custo de vida maior. o custo de vida muito alto. E ele estava aqui junto, né, com a família e mesmo apurando, né, mesmo recebendo um valor menor, ele tinha ali um saldo, né, na atividade e aquela tranquilidade de morar junto ali com a família. Então a gente já vem conduzindo alguns trabalhos, outros trabalhos aqui foi na área de meio ambiente, que a gente participou aqui com a equipe, né, já com o Everardo, já com a equipe, né, mais atual aqui da Emater, e vimos já conduzindo alguns trabalhos aqui em Cássia e na região. Sabe, a região tem essa aptidão, né, para a produção agropecuária, e em muitos municípios, como Cássia, de 70% até 90% da riqueza gerada com base da agricultura e pecuária, é do campo. E isso aí traz, né, uma necessidade, uma oportunidade muito grande de trabalhos, né, nessa área. Muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o candidato a deputado estadual Marcelo Martins, que também estudou gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e extensão ambiental para o desenvolvimento da bovinocultura pela Universidade Federal de Lavras. Marcelo, caso venha a ser eleito, quais são os seus principais projetos e propostas aí para a nossa região? Bom, historicamente, nos últimos 60 anos, a população urbana e rural se inverteu. Há 60 anos atrás, 15% da população do país e do estado eram urbana e 85% rural. E isso vem caindo essa população rural, ano após ano, por uma série de motivos. Quando colocamos aqui anteriormente algumas bandeiras visando dar melhor condições para o campo, produzir mais e melhor e ser atrativo, principalmente a jovens. Hoje nós estamos aqui, né, em um meio que usa de internet, que no campo é precário. A gente precisa atuar nesse campo. Opções aí de cultura, de lazer, de trabalho, de financiamento habitacional. Um jovem consegue um trabalho e financia uma habitação aqui na cidade. Mas no meio rural ele tem uma dificuldade enorme. Existe aí o PNHE, mas é um programa pequeno, precisa ser ampliado. A gente tem aí um programa chamado Crédito Fundiário, que é uma condição de um jovem comprar um pedaço de terra e começar a sua produção. Esse programa precisa ser incentivado no estado de Minas Gerais. Ele está andando aí lentamente no estado. Nesses últimos 2 anos nós começamos a retomá-lo e estamos retomando. Inclusive, recentemente estive aqui no município de Cássia apresentando, junto com produtores, né, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e consultores aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário, apresentando esse programa chamado Crédito Fundiário. Então, essas políticas públicas que vão fortalecer o campo, que na verdade produz para alimentar a cidade. Então, melhorar essa condição de energia na cidade, a gente, se houver, né, uma interrupção do fornecimento de energia, rapidamente a concessionária ali tem a
a condição de estar restabelecendo essa ligação. Mas no campo, às vezes, demora-se 2 dias, 3 dias. Então, a energia no campo é pior. A educação para o campo é pior. O sistema de formação, né, de educação, não é só ter uma escola no meio rural. A gente precisa ter um sistema voltado para a valorização do meio rural para aquele jovem que está se formando. E a gente vê, às vezes, uma escola num distrito rural que está formando ali alunos que, depois do seu estudo, não vão querer ficar no campo. E hoje já tem um sistema chamado regime de alternância. Esse regime de alternância nas escolas famílias agrícolas, que é voltado para filhos de produtores. Funciona muito bem, o jovem vem, fica 15 dias, um mês na escola, volta, fica 15 dias, um mês na propriedade rural. Então não há um desligamento, não há um descolamento sociocultural daquele jovem que sai ali novo de casa e volta ali às vezes com um diploma e não tem ali a condição de ficar dentro da sua propriedade, principalmente pequenas propriedades. A gente vê universidades, mesmo a Universidade de Viçosa, onde eu me formei, muitos amigos e colegas saíram de casa e não conseguiram retornar para suas propriedades, mesmo elas sendo assim, de agricultores familiares. O meu caso, eu me formei e fiquei 3 meses trabalhando na propriedade dos meus pais. A universidade me afastou da minha família. Eu fiquei 5 anos fora. Quando voltei, estava um ser estranho. E depois fui entender que o sistema de ensino estava formando agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, para trabalhar numa grande propriedade rural ou fazer concurso, quer dizer, trabalhar em empresas, mas não para ser um empreendedor. Então, educação para o campo é uma bandeira que nós temos caso sejamos eleitos. As escolas famílias em Minas, aqui no Sul tem uma escola família que está lá em Cruzília. É verdade. No estado de Minas, a maior escola família está lá em Natalândia. É um sistema fantástico e que pode assim ser melhor cuidado, mas pode ser ampliado. Pode ser ampliado e trazer oportunidades e benefícios para o jovem e para a família de um modo geral que está no campo. E o interessante, quando você fala benefício para a família, porque como é regime de alternância, ao final de 3 anos, forma-se um técnico agrícola sintonizado com a família e a família também já está mais evoluída dentro das práticas que esse técnico agrícola vem conduzindo. Então o jovem passa lá 15, 30 dias na escola, volta, desculpe, volta, bebe uma aguinha e vamos proseando devagar. Mas aí a família vai evoluindo, porque o jovem, quando volta para casa, seja numa época de safra de café, não fica na escola. Ele está conduzindo ali dentro da propriedade práticas, por exemplo, para melhorar a qualidade do café colhido. Época de tratos culturais com o café, ele vai estar conduzindo ali junto com a família práticas recomendadas. Então a família também é capacitada num processo desse de formação. E da mesma forma, os cursos, né, de nível superior. A gente implementou agora o primeiro curso de agronomia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no regime de alternância, em Minas Gerais. Que interessante. Tá lá com 50 alunos já estão sendo formados lá no curso de agronomia. Vamos falar um pouquinho agora desse momento delicado que o nosso país está atravessando, especialmente do ponto de vista político, não é? Como você vê, você que já atuou também em nível nacional e é mineiro, como que você vê esse momento político do país e especialmente em Minas Gerais? Bom, André, a gente, esses 2 anos que nós passamos em Brasília foi um desafio ali em um ambiente crítico, politicamente falando e economicamente falando, construir algo. Conseguimos construir algo. Na reforma agrária, conseguimos dobrar a articulação feita nos últimos 30 anos no país. Quando nós chegamos, existiam 15% somente dos assentados da reforma agrária no país, 1 milhão de assentados, somente 150 mil tinham algum tipo de título
que comprovava a posse da terra. Em pouco mais, né, de 1 ano e meio, a gente conseguiu dobrar isso daí. Conseguimos construir em cima de um cenário bem complicado que nós vivenciamos nos últimos anos, podemos falar aí 2 anos. Eu acho que crise e oportunidade, elas andam juntas. Hoje, a gente já tem uma facilidade em estar, né, acessando aí, né, as famílias da reforma agrária para poder levar benefícios àquele segmento de produtores que estavam ali muito necessitados. O Pronaf, a gente buscou melhorar esse Pronaf. O crédito fundiário, hoje nós já temos recurso garantido para aplicar mais de 800 milhões de reais dentro do crédito fundiário, porque o programa se mostrou viável com pequenos ajustes. A gente passou um prazo de 20 anos para 25 anos, reduziu os juros e fez algumas melhorias ali no programa. Então, é oportunidade, sempre é oportunidade. Mesmo nesse momento delicado do país, você considera que ainda seja possível a implementação dessas políticas públicas? A gente tem fé nisso daí, que é no momento, às vezes, de momento tumultuado, momento conturbado, ali que tem as grandes mudanças. Com certeza, eu acho que nós estamos aí, até na questão do próprio cidadão brasileiro. Eu nunca vi uma preocupação tão grande com os candidatos. Quem são os candidatos que nós vamos escolher? Eu costumo, nas andanças, né, perguntar, mas você se lembra no candidato que você votou há 4 anos atrás? Muitos não se lembram. Às vezes lembra lá no candidato a prefeito, vereador, nas eleições municipais se lembram. Mas presidente também é bem lembrado, mas para deputado muita gente nem lembra. Senador não se lembra. Então, o pessoal, assim, o cidadão está tendo toda uma preocupação em escolher, né, escolher candidatos que tenham experiência, que tenham propostas. Há um clamor por uma renovação. Sabe? Eu vejo com cautela a questão da renovação. Precisamos renovar, sim, mas com qualidade. Quem é que nós estamos, né, escolhendo, né, trazendo? Isso aí. Realmente, eu acho que o brasileiro, ele está cada vez mais buscando votar com mais consciência, né? A gente tem visto, pela audiência que a gente tem tido aí com o tema das eleições, né? Então, realmente parece que as pessoas estão ávidas mesmo por informação. Quem é o seu candidato ao governo de Minas e por quê? Por que a escolha? Conforme você comentou aqui inicialmente, eu estou há 23 anos na Emater. E uma das boas fases em que a gente passou, né, na Emater, um bom período, foi na gestão de um profissional. Eu vejo o professor Anastasia como um gestor, uma sumidade, uma pessoa extremamente competente, e que o Estado de Minas passou aí por uma fase de muito crescimento, de muita melhoria para a população. Melhorou a parte, né, de acesso aos municípios. Foi um gestor que trabalhou os pequenos municípios, o suporte aos pequenos municípios, as políticas públicas voltadas na área de eletrificação rural, voltado para a área, né, da agricultura. Então, estou apoiando o candidato a governador do governo de Minas, né, o professor Anastasia, por entender que dos candidatos que aqui estão, né, disputando, ele apresenta melhores condições. Inclusive, estivemos agora há pouco lá no município de Alfenas, num evento promovido, né, pela equipe, né, para estar divulgando o nome dele. Vejo que ele vai conseguir retomar o crescimento em Minas, retomar o respeito e consideração aos municípios, porque vejo que assim, isso não está sendo praticado atualmente. Nós não podemos admitir essa retenção de recursos, que é direito do município de Cássia, que é direito dos 853 municípios em Minas. Os prefeitos estão aí, literalmente, a ver navios, né? Têm os seus compromissos e não estão conseguindo honrar esses compromissos por falta de repasses, de recursos, que é direito dos municípios. Então, o professor Anastasia, eu vejo que ele tem essa competência de estar trabalhando essas questões e com alguns ajustes ali inicialmente. Sabe? O remédio, acredito que não vai ser ali
Acho que no início vai ter ali, dos mais mais agradáveis, vai ter que ter ajustes, mas a gente vai ter aí um crescimento do Estado, uma retomada do Estado ao seu eixo, e Minas precisa aí voltar, né, ao protagonismo nacional. Acho que é um Estado rico em pessoas, rico em recursos naturais, solo, clima, e tem tudo para poder, assim, estar voltando ao cenário aí de destaque nacional. Vamos imaginar então que você seja eleito, né, deputado estadual por Minas Gerais. Quais são os seus compromissos com Minas, com o Sudoeste Mineiro e também com a nossa cidade de Cássia? Bom, eu acho que o primeiro compromisso é buscar estar legislando com ética, sabe, com profissionalismo. E isso a gente vê que está um pouco esquecido no cenário. Buscando estar colocando em prática toda a bagagem que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, em prol, né, da sociedade. Vejo hoje que a gente precisa melhorar a atenção às entidades do Estado. A gente precisa melhorar a atenção à educação, que é o pilar da sociedade. Eu sou casado com uma professora do Estado, e dá aulas, né, há muitos anos, quase 20 anos, em Alfenas, e está sendo, eu acho que, desconstruído o pilar da sociedade. Todos os profissionais, os zootecnistas, todos os profissionais passam por um professor. E a gente precisa olhar com atenção a questão da educação no Estado. Isso é um compromisso nosso. A agricultura é um motor gerador, é um motor impulsionador da economia do Estado. Vejo que mais e melhores políticas públicas. Um exemplo aqui é a questão da Emater. A Emater, ela vem envelhecendo. O último concurso foi feito há 15 anos atrás. Tivemos um concurso agora, mas com um pequeno quantitativo de reposição. Hoje a empresa está com quase 500 técnicos aposentados e continuando na ativa. Toda empresa precisa ser oxigenada. E a gente está numa curva descendente em termos aí de qualidade na prestação do serviço. Os técnicos não estão dando conta porque o quantitativo está diminuindo. Em muitos locais no estado, um técnico está atendendo a 2 municípios e em alguns locais até 3 municípios. Isso aí, o profissional adoece e o produtor fica sem o atendimento. Então, a Emater é uma importante política pública e é uma bandeira que a gente tem pelo fato de conhecer a realidade da Emater. Precisamos ter um concurso a cada 5 anos, precisamos aí estar dando atenção às empresas que estão ligadas à agricultura e sendo aí sufocadas. A IPAMIG está com dificuldades sérias, o IEF está com dificuldades sérias, a Rural Minas foi extinta o ano passado e poucos gritaram, sabe? A gente está vendo um desmonte e isso, com certeza, né, com a parceria, com a atenção que o professor Anastasia, né, dá a esse segmento, vamos estar aí trabalhando em conjunto para poder lutar para fazer um campo mais forte que certamente vai fortalecer também a economia dos pequenos e médios municípios. Antes de encerrarmos, eu quero convidá-lo que, através da lente da DTTV, você possa, então, fazer suas considerações finais, deixar o seu recado aos mineiros que vão nos acompanhar em Cássia, em qualquer canto de Minas, em qualquer parte do mundo, através da internet. Fique à vontade. Novamente, aqui agradeço a oportunidade, né, da DTTV e queria aqui ressaltar, né, a parceria, o apoio que nós estamos tendo aqui, né, no município de Cássia, dos vereadores, né, do Henriquim, que é um parceiro, né, que a gente teve aí a grata satisfação de estar, né, convivendo, né, no ano passado para cá, quando nós conhecemos. Temos aí também essa parceria, né, com o Luciano, que vem, né, nos apoiando, que vem aí também levantando essa bandeira de estar levando um profissional que é um técnico da área, né, rural, na Emater, um profissional da área de extensão rural, à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa em Minas Gerais. E dizer que a gente tem em Cássia
um carinho todo especial, porque é um município que nos acolheu, né, há quase 10 anos atrás, quando pisei aqui a primeira vez, e vamos estar, né, fazendo aí bons projetos, certamente, ampliando aí a ação, né, na agricultura, fortalecendo aí o principal gerador, né, de trabalho, renda e riqueza aqui no município, que é a agricultura. E levando, né, essa missão da política do bem. Eu acredito que a gente tem aí uma grande oportunidade de estar melhorando a política no estado de Minas. Nós temos 77 deputados estaduais e esses deputados podem estar sendo melhorados agora com essa eleição que se aproxima. Nós estamos aí há 12 dias das eleições. E a missão é de estar levando uma política do bem, uma política profissional, e a política é boa, ela só depende de quem faz. Eu acredito que as pessoas vão estar sendo escolhidas agora pela sociedade, e gostaria aqui de finalizar com o meu número, né? Posso estar aqui informando, né, a todos os ouvintes, né? Eu estou no Partido Solidariedade, que é um partido novo, está com 5 anos, e que vem crescendo muito no estado de Minas Gerais. O Partido Solidariedade, ele já fez 246 vereadores, 16 prefeitos, e estamos com 26 vice-prefeitos. E o meu número é o 77700, Marcelo Martins, para deputado estadual. Nós te agradecemos pela visita, pela entrevista e te desejamos muito boa sorte. DTTV, eleições 2018, de Cássia para o mundo.